Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Cadê o Projeto? E hoje nós vamos falar da importância da rede social no setor imobiliário. Eu estou aqui com meu parceiro, minha dupla, Lucas, o Ange. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais um episódio. Muito importante, antes da gente começar, Otávio, pedir pro pessoal dar uma clicada aqui no gostei, ativa o sininho, se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente, que hoje a gente vai ter um episódio especial, porque diferente do último, temos mais uma pessoa aqui com a gente hoje, né, Otávio? Com certeza. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, uma grande parceira nossa também, a Carol Meira, do Instagram, Carolina Meira, _Eng. Ela vai se apresentar. A Carol, ela é uma designer de interiores, que vai falar um pouquinho aqui da importância da rede social no setor dos projetos de interiores, da engenharia, da arquitetura. Eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Oi, pessoal. Como eles falaram, meu nome é Carol, sou formada em engenharia civil, me formei junto com o Otávio e me especializei em projetos arquitetônicos e de interiores. Esse assunto, né, da rede social realmente é um assunto que, para mim, é muito legal de falar, porque realmente eu praticamente migrei de carreira justamente por conta das redes sociais. Então, realmente, para mim, fez total diferença e, hoje em dia, para os meus clientes também, né? É um tema muito importante, a gente estava discutindo aqui antes, né, de começar, de como o setor se transformou, não só de construção civil, de imobiliário, mas como todos os setores se transformaram. E queria que você contasse pra gente, Carol, falasse um pouco aí da sua história, de como começou, como é que foi a sua jornada ali para poder crescer no seu trabalho, no que você faz, né? Que o pessoal depois vai acessar lá para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Mas como que foi essa jornada e o que você percebeu de diferença no setor nessa jornada? Né? A gente tinha um setor ali mais tradicional, muito baseado em indicações, muito baseado em outras formas de se promover que não as redes sociais, e você já nasceu nesse boom tecnológico. Exatamente. Ali, então ninguém é melhor do que você para contar pra gente um pouco de como foi essa jornada. Sim. Bom, então, quando eu me formei, eu só usava o Instagram basicamente para postar fotos aleatórias, né, e não usava como profissional, porque eu não precisava, estava trabalhando numa construtora, né, com CLT e tudo mais, só que eu engravidei. E aí, quando nasceu o Miguel, eu falei, não quero voltar a ficar 8 horas por dia na rua, longe, né, do meu filho. E, enfim, a obra também estava acabando, né, a construtora estava encerrando praticamente os trabalhos aqui no Rio, então não tinha sentido eu continuar nesse modelo de vida, sendo que era uma coisa que também seria bem temporária para mim. Afasta da família também, né? Exatamente. Não, fora o salário, né? Na época, se eu fosse continuar trabalhando e fosse pagar uma babá, eu acredito que a babá seria mais caro do que o salário que eu recebia. Então, não tinha muito sentido, eu resolvi parar. E me vi naquela fase, assim, com um bebê, tava de licença, maternidade ainda, né? Já certa que eu não ia voltar mais. E não tinha tanta coisa para fazer, para ocupar a cabeça, que fosse além do meu filho, né? Aí eu falei, cara, eu vou criar aqui um Instagram, assim, foi totalmente despretensioso. Falei, vou criar um Instagram. Eu tinha muita vergonha de aparecer, então eu falava assim, nunca vou fazer um vídeo com a minha cara aparecendo, jamais farei isso na minha vida. Só vou ficar postando dicas mesmo, porque a gente tinha, né, uma bagagem de reforma, de obra e tudo mais. Falei, vou ficar postando dicas aqui e tá tudo bem, só pra passar o tempo mesmo. Aí comecei esse Instagram, só que eu sou assim, quando eu começo um negócio, eu acho que eu me empolgo, sei lá, dá um hiperfoco ali na situação, e eu comecei a pesquisar formas de, né, engajar post, patrocinar e não sei o quê. Eu não sei porque eu resolvi levar super a sério isso. E aí, o Instagram foi crescendo, né? Realmente vinha muita gente pedir dicas, tirar dúvida, o pessoal fazendo obra. Isso é um ponto importante, né, pra gente falar também da questão das redes sociais, que antigamente as pessoas faziam obra e elas só tinham como referência aquilo que o pedreiro ou o marmorista ou sei lá quem que ela contratasse ia informar. Falou, essa pedra é boa. Ela vai confirmar com quem? Se ele falou que é boa, então é boa. Às vezes a informação que uma pessoa tem não é exatamente aquilo que a gente está
querendo, né? Pode ser boa para uma coisa, mas pode não ser boa para outra. Então a pessoa ficava na mão. Hoje em dia não é mais assim. Você entra no Instagram, você consegue achar uma pessoa que tem um conteúdo super legal e super verdadeiro, né? Sobre pedras, sobre marcenaria, sobre, enfim, tipos de revestimento. Hoje em dia não tem como a pessoa cair essas verdades que são, né, para cada um é uma coisa. Então, isso é uma coisa que mudou muito e é muito bom pra gente também hoje em dia, né? Vários clientes que a gente tem já chegam sabendo muita coisa e facilita muito o nosso trabalho. Mas, enfim, eu comecei com esse Instagram, mas eu falava mais voltado para engenharia mesmo, né? E aí, enfim, depois de um tempo com o Miguel Maior, eu comecei a me arriscar a pegar algumas obras e tal, e aí eu comecei a ter contato com projetos de interiores. E já fiquei meio assim pensando, nossa, que legal isso aqui, hein? Né? Chamou atenção, né? Chamou muita atenção. E eu ficava vendo, sempre dando pitaco, né? Eu olhava e falava, pô, mas se fosse eu fazendo, né? Aí vinha aquela questão de realmente se interessar por estar do outro lado da situação, né? E aí, enfim, por conta do Instagram também começou a aparecer projetos de arquitetas, de designers, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui, né, comecei a estudar, comecei a procurar cursos, enfim, muitos cursos, né? A internet também foi boa para isso, porque além de eu descobrir um novo caminho, eu também consegui ganhar o conhecimento, assim, de uma forma muito prática, porque todos os cursos que eu fiz foram todos à distância, né? Tanto os cursos de faculdades mesmo, que foi onde eu me especializei, quanto os cursos para aprender detalhes que as faculdades não ensinam, né? Porque na faculdade a gente aprende muita coisa, mas os materiais mais novos, né? Parte de iluminação, marmoraria, marcenaria, essas coisas a faculdade não dá muito detalhado pra gente, né? Então, para mim foi, assim, um divisor de águas. E aí, comecei a migrar o tema do meu Instagram também para a parte de projetos. E o bom disso é que, na época, como eu estava com um tempo muito ocioso, eu realmente consegui me dedicar muito. Então, hoje em dia, eu vejo muita gente falando, eu não tenho tempo para mexer no Instagram. E eu não julgo, não critico, porque realmente, quando a pessoa não tem, quando ela já tem um trabalho ou alguma outra coisa em paralelo, é muito difícil se dedicar, porque realmente exige dedicação. Mas tem a eu questão peguei. de rotina também, né? Exatamente. Não adianta você postar uma vez uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Você tem que criar uma rotina ali, senão as pessoas não criam vínculo com você, né? E eu tive esse tempo, eu tive essa facilidade, né, de ter tido um tempo bom, assim, de pelo menos uns 3 meses. Eu só focava no Instagram, não tinha projeto ainda, não tinha nada. Então eu ficava ali só alimentando, né, a conta. E de repente, começaram a aparecer os projetos, né? As pessoas vinham... tudo bem, no início vinha muita gente ainda querendo que eu fosse resolver uma fissura na parede, um negócio por conta da engenharia. No início eu ainda ficava meio assim, ai meu Deus, vou, não vou. Mas aí depois eu comecei a filtrar mesmo e fiquei focada só na parte de interiores e arquitetura. E aí, logo depois veio o Otávio, né? O Otávio abriu a Varg, aí a gente começou essa parceria e o negócio nunca mais parou, nunca mais regrediu. A gente, hoje em dia, eu arrisco dizer que uns 60% dos nossos projetos, das nossas obras, vem das redes sociais, né? É muito bom os clientes indicarem, mas o poder que o cliente tem de indicação é muito baixo, né? Ele não vai indicar a gente para 100, 200 pessoas. No Instagram, não. No Instagram, a gente tá ali falando com muitas mil pessoas, né, ao mesmo tempo. Inclusive eu tava até conversando com o Lucas, a gente tava pensando, a gente sempre monta uma pequena direção aqui do que a gente vai falar. Inclusive eu falei porque a gente trabalha também com rede social, obviamente, e acho que a rede social hoje virou também um reforço da indicação, porque o cliente vai te indicar e aí a pessoa fala, tá, bacana, mas segue ele aqui no Instagram. Aí muitas pessoas ficam acompanhando aquele seu serviço, a sua rotina. E o bacana, Carol, que vocês mostram, vocês não, no caso você, né? Você mostra muito a rotina do dia a dia. Ah, sim. E um ponto que a gente queria falar aqui é o conceito de comunidade. O que você acha que a comunidade que você criou ali no Instagram, ela representa para você? Eu tenho certeza que ela é muito boa no geral, mas você vive isso mais do que a gente. Como a gente é uma página de empresa, a gente acaba tendo menos rotina do dia a dia dentro do Instagram, mas você não. E isso a gente passa porque a gente faz muita obra para seus clientes também, e eles falam pra gente, cara,
Não, a Carol tá enrolada lá porque o Miguel tá com conjuntivite. Tá doente, tá enjoada, tá com azia. É. Todo E não mundo precisa sabe. nem falar nada, é só ver lá, né? Isso é muito legal. Exatamente. Isso realmente faz uma diferença muito grande, porque eu conduzo os meus projetos de uma forma muito próxima dos meus clientes. Isso é uma coisa que eu acho que vai da pessoa, não é certo nem é errado. Tem vários escritórios em que o arquiteto principal ali fica mais distante, às vezes porque o volume é muito grande. Enfim, eu gosto de estar acompanhando os meus clientes, assim, de uma forma global, né? Eu sei quando o meu cliente está querendo comprar, sei lá, tal coisa mais para frente por conta de questão financeira. Eu sei se ele está querendo já comprar tudo e levar para a obra logo para se livrar. Enfim, essas coisas a gente vai descobrindo com conversas. Não é uma coisa que você senta um dia numa reunião e você vai descobrir tudo sobre o seu cliente. Para mim, isso não funciona bem. Eu gosto de estar ali com contato e tudo mais. E estando no Instagram também nesse sentido, né, de compartilhar um pouco da rotina, isso aproxima muito. Quando o cliente chega para mim, ele já é quase meu amigo, né? Ele já começa falando comigo, sabendo o que aconteceu semana passada, mês passado, né, que vem outro neném por aí. Enfim, essas coisas assim acontecem diariamente. E isso para mim é muito bom porque eu crio um vínculo com o cliente e eu tenho certeza absoluta que qualquer problema que aparecer futuramente, qualquer imprevisto, ele vai confiar em mim, né? Ele vai saber que eu estou ali do lado dele. Olha, realmente isso aqui não dava para fazer por isso, por aquilo, ou realmente é inviável. Ele vai saber que eu tô sendo verdadeira com ele porque a gente já tem um vínculo, né? E isso para mim facilita muito. Quando você tá distante, eu tenho clientes que não querem essa aproximação, que são mais distantes, e eu vejo a diferença do tipo de clima na obra, do tipo de clima até o final da entrega desses clientes que estão próximos para os clientes que não estão, né? Tem clientes que preferem mesmo ficar mais off, assim. E aí chega no final, às vezes eu nem sei se a obra acabou, se não acabou. Eu fico assim, caraca, eu queria ir lá ver, filmar, fazer alguma coisa, mas fica distante, né? E eu prefiro que não seja assim. Mas isso aí só quando a obra não é feita pela Wagner. Não, porque senão exatamente, você acompanha não. tudo no diário de obra. Geralmente, quem faz Instagram. com o projeto comigo e a obra com vocês, geralmente são esses clientes que já acompanham a gente e gostam, né, do nosso trabalho. Ontem mesmo eu recebi um áudio de uma cliente nossa, ela falou que chorou no telefone, que ela tá muito feliz. Ela, nossa, foi uma experiência maravilhosa. E ela passou essa fase de obra muito nervosa, porque tem clientes que são mais ansiosos. Ela ficou a obra inteira meio tensa, sempre muito preocupada. E eu até ficava meio assim, eu falei, meu Deus, será que ela não tá gostando? Mas agora, no final de tudo, ela tá, assim, emocionada de verdade. Ela tá muito, muito feliz e muito satisfeita. E exige uma habilidade de você sair do virtual, do Instagram e ir pro dia a dia com a pessoa, quando ele já se torna um cliente, que é você entender aquele cliente. Foi o que você falou, tem cliente de todo tipo. Tem cliente nosso que a gente trabalhou em parceria aqui, que é ir todo dia na obra, e tem cliente que fala, eu não vou pisar na obra. Eu só vou entrar quando estiver pronto. Vocês resolvam isso pra mim. Então, essa dinâmica, né, é muito... E tem um outro tipo de cliente. Tem um cliente que não vai na obra, mas ele acompanha tudo pelo Instagram. Esse é legal também. Não, mas é esse cliente que eu tô falando, que não pisa na obra, que não quer estar lá perto, mas quer receber tudo. Sim, é bem legal isso. E esse negócio de acompanhar pelo Instagram, é engraçado que às vezes tem obras que estão numas fases assim que a gente não tá apostando tanto, porque tem fases que realmente não são tão divertidas assim, né? Não tem muita coisa legal pra mostrar. Tem muito avanço. E aí o cliente fica assim, por que a obra do fulano tá no Instagram e a minha não tá? Porra. Rola até um ciúme, né? Tipo, por quê? É engraçado isso. Toda hora falam isso pra mim. Às vezes mandam no meu privado, me manda fotos e vídeos da obra. E assim, acho que isso é muito legal porque, como a gente falou da indicação, eu vejo a internet hoje, às vezes quando o cliente não tem uma indicação, aconteceu isso, essa cliente que a Carol acabou de falar, ela me ligou ontem também, e aí ela falou que ia falar contigo, eu nem falei nada, mas ela falou assim, Otávio, eu tô emocionada porque, cara, eu e meu marido, a gente já tem mais idade, a gente não teria condições de gerenciar tudo isso que vocês gerenciaram, e cara, a Carol foi maravilhosa, apoiou a gente, isso pra mim significa que essa cliente, ela não foi uma cliente que foi indicada por ninguém. Ela veio pela internet, conheceu nosso trabalho, conheceu seu trabalho e confiou na gente. E detalhe, ela tem pessoas na família muito próximas que fizeram obra recentemente. Foi uma obra legal, pelo que ela falou, não teve nenhuma crítica, não teve nenhum problema.
E ela tinha já todas as indicações ali para fazer com outras pessoas, mas ela, mesmo assim, né, por conta da rede social, ela escolheu fazer com a gente o projeto e a obra. Isso que eu achei mais interessante. Primeira vez que eu fiz a visita na casa dela, ela começou a contar da obra dessa pessoa da família e eu fiquei assim, mas por que será que ela escolheu a gente, né? Por que ela preferiu fazer com a gente e não com essas pessoas? Mas provavelmente é isso, ela estava ali acompanhando e, né, ela sentiu essa vontade de ter a gente, né, ali do lado dela. E passa aquela sensação de proximidade que você falou. Eu vou contar um caso engraçado que já aconteceu uma vez. A gente chegou... Na verdade, eu cheguei para fazer uma visita. Como é que funciona, né? A gente geralmente recebe o contato. Às vezes o cliente tem projeto já. A gente marca a visita e vai conhecer a obra, né? O imóvel que vai ser feita a obra. E esse cliente não tinha projeto, não tinha nada. E a gente chegou no apartamento. Aí a cliente encontrou comigo pessoalmente, ela falou, caramba, eu vejo vocês todos os dias no Instagram. Parece que eu tô vendo com alguém famoso. Assim, Caramba, você é de verdade mesmo, você existe. E eu falei, cara, isso é muito engraçado, nunca imaginei que fosse assim. E assim, a gente mostra tudo mesmo. Acho que isso aí traz um pouco dessa parte aí de confiar, porque já cheguei a mostrar, inclusive, hoje eu não consigo mostrar mais porque eu não tô presente em todas as assistências técnicas, mas lá no iniciozinho, às vezes eu ia resolver um probleminha que deu na obra. Acho que a gente teve um problema com uma cliente nossa lá do Flamengo, que deu um probleminha na válvula de descarga dela. Aí eu fui lá com o meu bombeiro na época, atendeu para resolver o problema, e eu filmei, a gente tá aqui resolvendo o problema do cliente. Então isso também é uma transparência, assim, é mostrar dos bastidores como funciona quando não é tudo um morango, né, como diz. Exatamente, exatamente. A gente sempre mostra os pepinos, os BOs também, né, porque a obra nunca vai ser tudo flores, né. Ainda mais porque tem alguns setores que eles são muito específicos. Então, por exemplo, carro, obra, coisas que se você não entende daquilo, você fica na mão de quem tá te falando o que tem que fazer. Você leva o seu carro no mecânico, você não entende nada de carro. Se ele falar que você tem que trocar uma peça, você vai falar o quê? Vai ter que confiar. Se tem alguém fazendo a sua obra e essa pessoa fala, olha, tem que fazer o procedimento A ou o procedimento B. Se você não tem esse conhecimento, hoje com o que a Carol falou, eu acho que melhorou. Tem muita referência, vídeo no YouTube, você tem a inteligência artificial, você pergunta ali e fala, olha, estão falando outra coisa aqui, você tá me enganando. Mas até não muito tempo atrás, a referência era muito importante e isso vai perpetuar, porque por mais que você tenha ferramentas, cara, você poder confiar em alguém, é igual um médico. Você confiar a sua vida a um médico, você sabe quem é aquela pessoa, sabe que ela vai cuidar de você da melhor forma. É a mesma coisa com a sua casa, com o seu projeto. A Carol dedicando ali o tempo, a atenção, como você falou, de cuidar do cliente de uma forma global, a atenção de entender a necessidade daquele filho daquele cliente que gosta muito de um esporte específico e você preparar o quarto para ele poder jogar o esporte ali no cantinho do quarto, por exemplo. Sim. Cara, isso você tá impactando o dia a dia, a vida de uma família inteira, sabe? É muito legal. É muito legal a gente tá passando por uma obra agora, eu tô vendo como é que é complicado, meu Deus do céu. Tudo eu mando pro arquiteto. Exatamente. Tudo eu mando. Carol, pelo amor de Deus, tecido do sofá. A obra de vocês. A gente tá passando por isso. A gente falou aqui no último episódio que demos um spoiler do que o próximo convidado tava fazendo com a gente, e é a Carol, que é a responsável pelo projeto da nossa nova sede, né? Inclusive, tá um drama danado, né? Um suspense. E a gente deve divulgar. Vamos fazer isso essa semana. Vamos. Vamos postar logo. Na verdade, a gente já postou, né? Um vídeo. Eu ainda tô bloqueada, né? Ainda não postei uma foto, não postei tá liberado nada. Já tô postar. liberada? Obrigada. Tá liberado, então, gente, hoje, quando acabar aqui... Eu acho que, em relação a isso, eu tenho um ponto importante para falar. A gente esquece que tudo que a gente faz é uma indústria, né? É a indústria da construção civil, é a indústria automobilística, é a indústria da saúde, da medicina, como o Lucas falou. Eu acho que a gente sempre esquece que o processo ele fica apagado. Por exemplo, quando você compra um carro, você não vê lá as máquinas soldando o aço, o primer sendo pintado na chapa, o motor todo desmontado com 1001 peças. E aí você recebe o carro prontinho. É maravilhoso. Já veio tudo industrializado. O nosso negócio é muito mais visual. É uma construção que o cliente acompanha. O processo é muito palpável para o cliente. Exatamente. Então, isso às vezes traz um pouco de ansiedade, porque imagina você comprar um carro e aí você vê todos os dias uma peça diferente do carro sendo montada. Então, vamos comparar o processo da construção civil, o processo de uma construção ou de uma reforma com a construção de um carro. Se fosse igual e se você fosse equiparar as duas, seria o seguinte, mês 1. Você pega ali, vamos pegar uma reforma, né? Você pega um carro todo antigo, um Fusca 69.
Você destrói ele todo, deixa só o chassi e a carroceria. Aí você deixa ele na sala do cliente. Acabou, bateu o desespero no cliente na Aí o hora. cliente fala, meu Deus Acabou do com o céu, meu carro. cadê o banco? Cadê o volante? Cadê o motor? Aí depois você vai, lixa toda a ferrugem, tira toda aquela massa velha, aplica o primer, pinta a carroceria, começa a instalar o assoalho, coloca o motor, coloca os bancos. Aí o cliente fala, mas meu Deus, tá sem vidro. Como é que vai ficar o vidro? As esquadrias, né? Daqui a pouco você entra com a pintura final e a suspensão e a roda, e aí o carro tá montado. Cara, esse processo de construção, né, de um imóvel, ele é muito visual e ele é diferente do veículo, porque você não mora dentro de um veículo, então você não vai ficar vendo todos os defeitos. Você entrou no carro escuro, você saiu do carro, no máximo viu um barulho, vai ver arranhar uma roda, arranhar a porta. A casa E você não vai lá na parte de baixo do motor o tempo todo, né? Até porque Você se vai for olhar se também, tem pelo alguma menos peça. eu vou olhar e vou falar, pode estar horroroso. Eu vou olhar e falar, ótimo. É, Se andar, tá ótimo. exato. Exato. E o processo, a gente até tava falando sobre isso. Acho que a comunicação ela é muito importante. Então, a comunicação da rede social, ela faz isso como uma rotina, né? Obviamente que a gente acaba, cada dia que passa, olha que engraçada essa frase, cada dia que passa a gente consegue comunicar menos como um todo das obras, porque senão fica o dia inteiro rodando em prol das obras, porque cada dia que aumentam os projetos a gente tem que comunicar. Antigamente a gente conseguia gravar vídeo de todas as obras. Agora é muito difícil. Agora já é mais difícil, porque vai aumentando o volume, aumenta a complexidade das obras. E aí, por exemplo, acho que o mais importante é a comunicação. E acho que isso é o que é humanizar, é criar aquela sensação de comunidade nos grupos com o cliente, na conversa com o cliente, isso é muito importante. Inclusive, a Carol faz muito bem isso. E acho que a gente poderia falar de um outro assunto aqui que eu acho importante, que não deixa de ser uma pauta, principalmente para as mulheres no setor. Você falou que a sua carreira mudou quando você teve seu filho, o Miguel. E acho que isso foi um ponto que, para muita gente que está começando e para muitas pessoas que estão querendo entrar no setor ali da construção civil, na área de interiores, de arquitetura, é um desafio. O que você acha que mais impactou na sua vida e o que você acredita que faz diferença para uma mãe hoje, uma pessoa que acabou de ter um filho, entrar no mercado de trabalho? O que ela teria que priorizar? Quais são as dificuldades que ela vai enfrentar? E qual é a vantagem dela entrar num setor que ela tem um pouco mais de flexibilidade ali de horário? Já tô dando até um spoiler. Não, então, eu tenho algumas amigas que tiveram filho agora, né? Tem até uma cliente também que estava contando sobre isso, e elas também trabalham. Uma até é do ramo da engenharia, mas não é da construção civil. E a outra, ela tá na parte da indústria farmacêutica. Cara, 3 meses, o bebê já estava na creche, e eu acredito que para toda mãe, especialmente as de primeira viagem, porque de segunda já dá uma relaxada maior, mas de primeira viagem, cara, eu acho que é uma dor, assim, absurda você chegar e levar teu filho para uma creche, porque você vai ter que passar pelo menos 8 horas do dia 100% longe, assim, né? Claro que tem creches que tem câmera e tudo mais, mas mesmo assim, quem vai cuidar melhor do teu filho do que você? Sabe? Não existe isso, não tem como. Então, assim, ter a possibilidade de conseguir trabalhar, fazer as coisas. No início, quando eu comecei a pegar projetos mesmo, de fato, eu fazia tudo de noite. De dia eu não conseguia sentar e mexer em nada, mas dava, sei lá, 7 da noite, o Miguel dormia, eu sentava. Óbvio que eu não tinha o volume que eu tenho hoje, né? Na época também não tinha funcionário, não tinha ninguém. Então eu sentava 7 da noite e feliz. Caraca, eu ficava até ansiosa para dar o horário de dormir, porque eu ficava com aquele projeto na cabeça, às vezes era o único, né? Então eu ficava assim, caraca, tô doido para evoluir, né? O cliente dava informação, eu ficava querendo colocar na prática para ver se ia funcionar, e dava 7 da noite, eu sentava, aí ficava ali até a hora que eu aguentava, ou até a hora da primeira acordada, né? Porque criança pequena acorda quase que de 3 em 3 horas. Então, assim, no início para mim foi muito, muito bom. E agora que eu tô grávida de novo, né? Eu também fico com isso na cabeça, porque na época do Miguel foi o início. Então eu tava ainda muito focada na internet, muito focada em novos clientes e tal. Agora não, agora já tem um monte de cliente, um monte de obra acontecendo, e aí
já é um pouco diferente, né? A ideia agora é trazer mais pessoas, né? A gente já fez contratação nova, dar mais responsabilidade para quem já está há mais tempo, para pelo menos nas primeiras semanas, né, conseguir dar uma descansada maior. Mas assim, ao mesmo tempo, eu sei que qualquer problema, qualquer coisa que seja muito assim, que eu precise muito me envolver, não tem problema, é só eu pegar o telefone, olhar, né, a hora que der e falar, não, gente, é assim, assim, assado, ou então vamos resolver de tal forma, ou então, podemos segurar 3 dias para resolver, é muito tranquilo, não é um negócio que eu vou ter que arrumar alguém para ficar e sair correndo, né, é totalmente diferente. Demanda um certo planejamento, né, Sim, porque você total. sabe que vai ter menos disponibilidade, então você já tá no período todo da gravidez, Sim. pelo menos, já falando, cara, vai ser... Não, então, tudo que eu tô fazendo agora, na verdade, eu tô planejando assim, ele nasce em abril, né? Então faltam aí fevereiro e março inteiros, 2 meses praticamente, que a partir de abril já não sei como é que vai ser mais. Mas todos os meus prazos agora são, o projeto é menor, consigo até abril, então vou tentar até abril. É muito grande? Não, então eu já penso um pouco mais para frente, ou então, não, essa parte aqui fulano pega, que aí dá tudo certo, entrega em abril e fica na responsabilidade de fulano, outra coisa na responsabilidade de não sei quem. Então, assim, tá tudo bem organizado já, e conforme o tempo vai passando, a gente vai ajustando, né, da forma que vai dar. Mas, assim, eu tô bem tranquila mesmo, assim, muito mais tranquila do que eu estava na época que o Miguel estava para nascer, porque teve umas complicações, né, e tal, tive que antecipar um pouco a licença, aí chega janeiro, né, é uma fase que janeiro era quando eu deveria voltar para a obra, que eu ia ser demitida, mas janeiro na construção civil não pode ter demissão, né, parece que pelo sindicato tem uma regra, enfim, foi muito mais caótico, né, mais transtorno na primeira do que agora só depende de mim, não tenho nenhuma restrição, assim, né, que me preocupe. É porque agora você tem uma equipe, né, cara? Sim. Acho que no início todo mundo passa por isso. Sim. E eu acho que você conseguiu administrar isso bem. A gente vê que, no final das contas, por mais que tenham todas essas dificuldades de rotina, que, cara, não tem jeito. Todo mundo quer ter uma família, né? E você tem que conciliar a família com o trabalho. Você é uma empresária, assim como nós. E hoje o homem tem mais presença nisso, né? Então, seu marido, por exemplo, quando a gente tiver filho, a gente vai ter que ser muito mais presente. Antigamente, a mulher ficava em casa, não tinha emprego, não fazia parte. Né? E aí o homem não tinha que se preocupar com isso. Então, acho que hoje, até para nós, como a gente não tem filho ainda, mas quando nós formos ter o nosso primeiro filho, a gente também vai ter que ter o mesmo planejamento, porque todos os dois têm carreira. Hoje em dia, sempre o marido e a mulher têm a sua carreira e a gente não tem como abrir a mão de uma carreira de um por conta disso. Então, acho que o que você conseguiu fazer, acho que a gente brinca aqui, né, que é equilibrar todos os pratinhos ali girando e no final das contas, cara, eu acho que eu sou muito fã da relação que tu tem com o Miguelzinho, eu gosto muito desse moleque e eu vejo como que, cara, ele tá ali no dia a dia, moleque inteligente, que a tua presença foi fundamental. Então, acho que toda mãe tinha que, de alguma forma, ter essa possibilidade. E a gente aqui na Varg até tá estimulando alguns desenvolvimentos novos culturais da empresa para ver como que vai funcionar para quando um homem tiver um filho. Hoje todo mundo é novo na empresa. Acho que a gente não passa por isso. A idade média da empresa não chega a 30 anos, porque isso, até por causa das redes sociais, também é um ponto. As redes sociais, elas diminuíram muito a idade média das empresas. E eu acredito que, no final das contas, você olhar para esse lado aí da rotina familiar é olhar para a pessoa, olhar para a família como um todo, e a pessoa vai dar muito mais valor àquela rotina. Por exemplo, você gosta de trabalhar porque você consegue equilibrar família e trabalho. Sim. Acho que todo mundo tinha que ter um pouco dessa experiência para... Não, com certeza, se o meu trabalho fosse me afastar quase que 100% do dia, né, deles, eu não ia ser a mesma coisa, né? Não ia. O mais engraçado é ver o Miguel, a gente entra num lugar bonito, ele fala assim, nossa, mamãe, que bonito isso aqui, foi você que fez? Ele pergunta assim. Ele vivencia, né? Exatamente, Ele vivencia tudo. Muito aí maneiro. Vai brincar de Lego. Não, mamãe, você que tem que montar a casa, porque é você que sabe. Não, monta você. Monta você. O Lego é seu, ele eu projeto, eu desenho aqui, ó, o manual. Maneiro. Difícil. E hoje os trabalhos, eles são... cada vez mais tem possibilidade de ter trabalho flexível. Então, assim, o que era falado ali no Boom Tecnológico pelos grandes líderes de empresas de tecnologia,
eles entraram muito com essa mentalidade de que antes não era tanto verdade, de você não consegue separar a vida profissional e vida pessoal. Você não é aquela coisa de você entrou no trabalho, você tem uma vida ali. Ligou o modo trabalho. Aí você sai, liga o modo pessoal, agora eu vou cuidar de filho, não vou pensar no trabalho. Não tem como. Isso. É uma vida só, é a mesma agenda. Na sua rede social vai ter o amigo que tá viajando e vai ter a empresa que é teu fornecedor, e você vai rodar ali na rede social e vai ver de tudo. Não tem então, como. Assim, hoje você ter essa possibilidade de aproximar as duas realidades que um dia eram tentadas ser separadas, traz uma nova oportunidade da gente repensar a rotina. Repensar horário, repensar a rotina, repensar a dinâmica. Eu acho que essa dinâmica é muito importante. E aí, assim, é inevitável, né? Por uma questão biológica, você, na primeira semana, as primeiras semanas, vai ser muito mais demandada pelo seu filho do que o pai. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como o pai amamentar. Não, com certeza. Quer dizer, tem, na né? Verdade, de outras formas. Na verdade, eu imagino, a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas eu imagino que talvez a demanda maior do pai vai ser com o primeiro, né? Isso se o primeiro aceitar o pai, porque geralmente nessas épocas assim, ele fica, os mais velhos ficam ainda mais apegados à mãe, né? Ciúme, essas coisas, Enciumado, só Deus sabe como é que vai ser. Mas você falou desse negócio de separar, né, a rotina e tal. Teve uma fase que eu fiquei até um pouco assim me questionando sobre isso, né? Pensando, poxa, eu saio do escritório, chego em casa e continuo trabalhando, né? Até altas horas. Claro que eu tento fazer um filtro nas coisas que eu vou dar atenção nesse horário, porque senão a gente não vai dormir nunca, né? Ficar até meia-noite conversando e respondendo. Mas tem coisa que eu até prefiro esperar chegar de noite, porque eu já tô mais tranquila, que eu consigo olhar com calma. Por exemplo, corrigir um projeto executivo. Se eu for fazer isso durante o dia, eu não vou corrigir nada, porque eu tô ali olhando, vem alguém liga, eu tô olhando, aí alguém tira uma dúvida, né? Aí não dá. Agora, de noite, eu sento quando todo mundo já tá, cada um no seu canto, aí eu dou uma olhada, vejo com calma. Então, tem coisas que vão ser assim mesmo, né? Não tem jeito. E fora a questão também da rede social. Por quê? Nosso dia não acaba às 5 horas da tarde, nosso dia acaba quando a gente dorme. Então, a gente continua ainda ali postando um jantar, sei lá, um filme que vai assistir, um negócio, compartilha alguma situação. Igual... Cara, isso é muito difícil pra mim, Carol. Muito difícil. Eu não tenho o hábito de postar. Eu tento, né? Ele sabe. Tento criar esse hábito de postar, não, eu vou estar mais presente ali na rede social, porque isso cria conexão com as pessoas, não tem jeito. Antigamente você pegava, ligava, antes disso era carta, hoje você tem que postar. As pessoas, o que interagir. As pessoas mais, o que é mais difícil é porque no início, quando você nunca postou muito sobre a sua vida, você tem a sensação de que ninguém vai se interessar. A sensação que dá é que, pô, pra que eu vou postar isso? A pessoa vai olhar e falar assim, dane-se. Mas não é assim. Se criar alguma identificação em algum momento, por exemplo, ontem uma bobeira. Ontem choveu, mas estava um calor do caramba ainda, né? E aí, só que só de chover eu já fico querendo fazer sopa. Eu tenho essa mania, eu adoro sopa. Às vezes eu fico me segurando porque realmente tá um calor. Eu falo, cara, se eu fizer uma sopa, o Thiago vai me matar. Aí eu fiz a sopa ontem porque choveu e postei isso. Eu falei, tá chovendo, tá calor, mas mesmo assim vou fazer uma sopa. Uma bobeira tão assim, uma coisa tão simples. Eu recebi pelo menos uns 20 directs de pessoas falando, nossa, eu também sou assim, uma cliente minha de Nova Iguaçu. Aqui pode estar 55 graus que eu tô fazendo sopa também. Não sei. Aí todo mundo se identifica com a situação e gera um negócio. E tipo assim, eu tenho muitos clientes que vieram dessas trocas assim, né? Tem uma agora que fechou hoje o projeto comigo, inclusive. Ela já me segue, gente, há tanto tempo. É muito engraçado isso. Ela deve estar lá no meu Instagram, porque ela tira muita dúvida, né? A casa dela foi construída ao longo desse tempo que eu criei o Instagram, porque a casa é enorme, então ela veio acompanhando esse tempo todo. Agora a casa dela tá pronta, ela tá precisando da parte decorativa, então ela fez o contato comigo. Mas ela já me pergunta coisas da parte cinza da obra, coisas da parte de marmoraria, tudo que eu vim postando esses anos todos, ela aproveitou na construção dela, e agora que chegou na parte dos móveis, falou, não, agora chegou a hora, cada um de um jeito, né? Tem gente que prefere o acompanhamento desde o primeiro tijolo, tem gente que já prefere deixar, até porque ela não é do Rio, né? Também ela é de fora, então
ela deixou para fazer o contato comigo agora. Mas é uma pessoa que já tá super em sintonia comigo há muito tempo, né? Agora ela fechou e tá... As inspirações são até engraçadas, porque as inspirações dela, a maioria são dos projetos que eu postei, que ela foi salvando durante todo esse tempo. A casa dela, eu olhei e falei, nossa, tá maravilhosa. Do jeito que eu gosto. Você virou o Pinterest dela, né? Ela foi sim, salvando tudo que você postava. Exatamente. Não, e a casa, eu olho e falo, gente, do jeito que eu acho, o modelo de esquadria do jeito que eu gosto, o modelo dos revestimentos, tudo, eu olho e falo, nossa, tá perfeito. Foi eu que fiz esse projeto? Praticamente isso. Isso que você tá falando é a jornada do cliente. Ela tá há quanto tempo contigo? Uns 4, 5 anos já? Mais ou menos, uns 4 anos. Então, essa venda aí levou 4 anos pra ocorrer. E isso acontece o tempo todo. Imagina se você parasse de postar. Não tem como. Ela ia esquecer que eu existo. Se em algum momento eu falasse, já tá bom, já tantos mil seguidores, já criei aqui um público, tá bom, pronto. Ia chegar uma hora que ela ia ver outra pessoa interessante também, provavelmente agora iria fechar com a pessoa que estava ali diariamente compartilhando, né, as coisas. Sim, ia acabar com a comunidade que você criou ao longo desse tempo. E, Carol, um ponto importante também, acho que além de engenheira civil, design de interiores, especialista em decoração, arquitetura, eu acho que você virou uma mentora para outras pessoas que querem entrar no ramo de interiores. E isso, obviamente, graças à força da sua rede social, a sua autoridade que você construiu ao longo desse tempo. Conta como foi aí você dar a sua primeira mentoria. Eu me lembro bem disso, lá atrás. Você deu a sua primeira mentoria e ali você começou ali no ramo de mentora, professora, basicamente. Sim. De pessoas que querem chegar onde você chegou, que acho que é realmente esse o objetivo, né? Pessoas que viram você uma referência, assim como você já viu em algum momento outras pessoas. E como é que foi isso? Conta pra gente como é que você vivenciou muita isso. gente acompanhou a transição do meu Instagram da parte de engenharia, só, né, de parte bem de engenheira mesmo, para a parte de interiores. E a maioria das pessoas que fizeram a minha mentoria, se eu não me engano, talvez até... não, na verdade tinha uma arquiteta que fez a mentoria. Todas as outras pessoas eram engenheiras, meninas, né, engenheiras. E todas elas se identificaram com exatamente os pontos que eu estava meio me afastando da parte de engenharia e querendo começar a mexer com a parte de projetos. E essas pessoas ficavam tirando muita dúvida comigo. Qual foi o curso que você fez? E eu sempre respondia, olha, o curso que eu fiz foi o tal, mas o que realmente me ajudou foi XYZ. Carol, se eu quiser fazer um projeto, como é que eu faço? E, enfim, muitas pessoas tirando dúvidas. Eu pensei, gente, vamos juntar esse povo num lugar e vamos resolver essas questões de uma forma mais conjunta, né? Facilita, a dúvida de um vira a dúvida de outro. Aí eu peguei esse pessoal que estava ali mais tirando dúvida, abri a mentoria, fechei uma sala lá no CEO e aí a gente marcava todo sábado. A gente ficou mais ou menos uns 4 meses, se eu não me engano. Todo sábado a gente ia para lá. Cada sábado a gente teve um tema diferente. Eu, óbvio, organizei, né? Fiz todo um planejamento ali para o negócio não ficar muito solto. E o mais legal de tudo isso é que hoje em dia, grande parte das meninas que fizeram a mentoria estão voando, né? Tem uma até que você pegou a obra de um projeto dela e tal, ela tá voando. Eu olho e fico assim, gente, nossa, que coisa legal ver isso. É muito, muito legal mesmo. E aí, essa mentoria eu abri 2 vezes, né? A segunda vez que eu abri foi mais pro online mesmo, que as pessoas que estavam querendo eram de fora. E daí, em paralelo, na verdade, a mentoria, eu abri o curso, né? Que é o curso para... Tem o curso para leigos e o curso para profissionais. O curso para leigo é o mais procurado, porque muitos recém-formados também entram para esse curso para leigos, que é onde eu ensino mesmo a parte assim técnica de como você vai escolher as coisas da obra, né? Aí esse é o que hoje em dia é o que faz mais sucesso. É porque a faculdade não ensina muito isso, né? Na verdade não ensina nada. E na verdade, eu mesmo que ensinasse, se ensinasse há 5 anos atrás, agora já tem coisa diferente. E o meu curso não. Por exemplo, agora mesmo já estou marcando para gravar mais aulas para acrescentar coisas na parte das bancadas. Porque toda hora aparece uma pedra nova legal, mais resistente ou mais bonita, enfim. Então a gente está atualizando ali o tempo inteiro, né? Isso é legal. E a gente começa a ter mais conhecimento do mercado também, né? Por exemplo, tem muitos materiais que são muito bons para algumas coisas que depois, quando começam a ser aplicados em outras, a gente no dia a dia vê que, isso aí não é legal, não. Não é legal.
Então, Eu tive uma dessas aulas que vou regravar agora, inclusive, é bem isso. Era uma especificação de pedra que ela era vendida como a coisa mais indestrutível do mundo. Aí, depois de um tempo usando na prática, eu falei, cara, ela não é bem assim o negócio. Ela pode ser indestrutível para determinadas coisas, no caso, calor, né? Mas bateu uma faquinha na quina, lascou. E às vezes é vendido assim, não, a bancada é indestrutível. Aí cai uma gota de alguma coisa quente e manchou a pedra, por exemplo. esse é o decoração, né? O seu curso. Isso. Então, inclusive, você que tá assistindo a gente aí, ó, já fica ligado que a Carol faz os produtos dela sazonais e tem uns produtos que são lançados de vez em quando, tem uns que são disponibilizados sempre. A gente já comprou, inclusive, uma vez. É verdade, A gente já comprou. Foi o primeiro aluno. Eu esperei abrir meia-noite, a gente foi lá e comprou. Mas olha, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que para todo mundo que tá ouvindo a gente, que gostaria de fazer o que você fez, que gostaria de vivenciar essa rotina, gostaria de ouvir uma coisa que todo convidado aqui a gente vai perguntar. Se você tivesse que escolher assim, um erro muito grande, você acha que você... A gente não pode se arrepender pelos erros, porque eles ensinaram a gente a não seguir por aquele caminho, mas algo que se você pudesse falar para alguém, para a pessoa evitar, e um acerto muito grande nessa sua jornada aí que você, fala, cara, isso aqui vai dar o toque de Midas no seu negócio. Exato, mudou o patamar, sabe? Sim, então, o erro que hoje em dia, não sei se eu considero um erro, mas teve uma fase que eu fiquei muito assim arrependida de ter feito, foi de ter ficado tanto tempo com 2 contas no Instagram, que uma era a profissional e a outra era a pessoal. Como eu falei no início, que eu comecei muito assim, não vou postar nada, não vou aparecer, eu comecei muito despretensiosa, então eu criei uma nova, até porque eu não queria nem que as pessoas que me conhecem vissem aquilo ali. Então eu separei. Aí chegou uma fase que o meu Instagram profissional já estava muito legal, né, com uma base de pessoas muito boas ali. Aí eu fiquei meio arrependida, eu ficava pensando, poxa, se eu tivesse juntado tudo no início, agora eu ia estar com mais seguidores, as pessoas iam ter acompanhado mais coisas legais da minha vida, que eu perdi a oportunidade de ter compartilhado, porque eu separava tudo, né? E aí eu ficava com essa pulga atrás da orelha, pensando, poxa, por que eu fiz isso? Eu me arrependi durante muito tempo. Mas, em contrapartida, é importante também você pensar o seguinte, se o teu Instagram pessoal vai te travar, se você vai ficar pensando assim, caraca, fulano vai ver isso, vai rir da minha cara. Se isso for te travar, esquece. Aí cria um novo, mas já cria um novo, tratando ele como um profissional, mas que também tenha um toque de pessoal ali e não fica só profissional. E tem até uma dica pra isso, que a gente usa, inclusive fui influenciado por você. Aí eu peguei o meu Instagram e transformei ele no profissional. Aí esse cara aqui, ó, quis fazer um outro Instagram, na época eu convenci ele de usar o mesmo. Isso aí. Foi. Tudo por causa de você. Porque eu sabia que tinha um lá abandonado no meio do caminho. Mas assim, acho que em algum momento um vira o principal e você esquece o outro, o que aconteceu comigo. É porque foi o que você falou, a gente tem que mostrar a rotina da vida. E é uma vida só. Vai falar só de trabalho? A vida da pessoa você não tem é 2 pessoas lazer, ao mesmo tempo. Você é tudo. Exato. Eu postei agora lá um passeio que a gente fez ali de barco nas Ilhas Tijuca. Pô, aquilo ali é vida. Sim. Se eu sou engenheiro, se a gente tá falando na internet sobre se tornar uma pessoa sucedida naquele negócio, se você não mostrar que você tá fazendo coisas além do trabalho, você... Parece mim, que quem só vive de trabalho não é bem sucedido, né? Exatamente. Mas, ó, isso é muito legal. E outra coisa, melhores amigos, né? Se você tem vergonha... Sim. É verdade, o Otávio falou muito isso, que ele começou no Instagram da Varg, colocando os amigos ali muito próximos que falam assim, ó, eu vou postar lá e vai me dando bizu aí do que você acha. Aí ele postava um vídeo, pô, ficou legal, só que teve uma hora que você não olhou pra câmera, ficou meio esquisito, ou o celular tremeu. Sim. E aí você vai pegando os bizus ali com as pessoas que são próximas, Mas né? os melhores amigos que eu digo é pro seu Instagram pessoal. Por exemplo, se você quiser, manter o Instagram profissional e postar coisas que você não acha que seja compatível com aquele Instagram ali. Sim, é verdade. Exatamente. Vai, sei lá, zoar o marido, um negócio que vai ridicularizar, mas só que pros amigos não tem problema, aí vai no... Outro dia o Thiago tava atendendo consulta online, ele tava engraçado, tava de um shortinho assim, todo zoado, de pijama, e a camisa toda social. Aí eu postei, mas é óbvio, não postei isso no geral, né? Eu deixei só pros melhores amigos, mas faz parte, assim, tem que fazer igual o que você falou, é uma vida só, né? Não tem como separar, então tem isso. E aí você perguntou também do acerto, né? O grande acerto é o seguinte, no início, você fica um tempo ali
pensando assim, caraca, ninguém tá nem aí pra nada do que eu tô falando, esse negócio não vai vingar, não pode deixar essa sensação de não evolução dominar você e fazer você desistir. Porque uma hora vai. E o que me ajudou nisso foi, eu fiz um curso na época, foi o único curso que eu fiz voltado para marketing digital. E a pessoa que falava lá no curso, ela falava assim, você tem que fazer isso, né? Ela deu na época um passo a passo, o curso dela era um passo a passo. Você vai ter que fazer isso aqui todos os dias. Agora eu não lembro exatamente, mas ela falou assim, ó, em 4 meses, na época foi o que ela disse, né? Você começa a ver um pouco de melhora, mas quando você vai olhar e falar, nossa, tá funcionando, era 7 ou 9 meses, não lembro. E aí eu botei aquele período na minha cabeça e falei, até essa parte aí eu não vou desistir. Aí eu fui, e realmente foi muito engraçado, porque na época que ela falou isso, o Instagram era outro, né? Hoje em dia eu não sei mais como é que é isso, se realmente é dessa forma, mas chegou na época que ela falou que eu comecei a abrir caixinha de perguntas e eu falava, caraca, tipo assim, não vou dar conta de responder. É o famoso capricha, né? Exatamente. É o capricha. Cara, eu abri a caixinha e ficava assim, gente, não tem como eu responder isso tudo. Que legal, sabe? Eu tinha que filtrar as respostas, né? Pra não ficar doida. E foi aí eu pensei, nossa, que bom que eu não desisti, porque tinha uma época que eu abri a caixinha e não tinha ninguém, a pergunta era do Thiago, era da minha amiga, sabe, não tinha, e realmente você tem que ir fazendo até uma hora que você vai olhar e vai ver, e é claro, não adianta também ficar fazendo sempre a mesma coisa, vendo que o negócio não tá funcionando, né, você vai ali, você vai ter a constância, mas sempre buscando melhorar o tipo de post ou ver o que vai funcionar melhor e fazer os que funcionam melhor, enfim, né? Cada um vai ter a sua... uma análise crítica do que você está fazendo, né? Exatamente. É um movimento, né? A gente fala muito sobre isso. Que assim, tem muita gente que espera tá tudo perfeito para começar. Não vai. Cara, nunca o primeiro vai. vídeo que eu gravei foi... Na época o Vinícius gravou, eu com um celular, não tinha nem microfone, não tinha nada, no meio da obra, sem luz. Eu todo suado, que eu tava o dia inteiro. Eu era falando engenheiro. Duro, né? A gente fala meio duro, assim. Duro, mexendo só o punho quase. E tá lá. Se você descer o feed, tá lá. E acho que é isso, vai melhorando. Começar perfeito, começou tarde. Tem muita gente que fica assim, não, eu vou criar sei lá quantos posts pra ficar indo direto. Gente, não, vai fazendo. Tem coisas que às vezes, por exemplo, eu tive um post agora esses dias, que eu tava no carro, tava de carona, obviamente, né? E eu gosto muito de postar meio-dia, não sei porque meio-dia, na minha cabeça é o horário que mais funciona. Aí eu tava dando, sei lá, 5 para meio-dia, e eu assim, caraca, eu não postei nada, tenho que postar, não sei o que. Aí pensei, agora, o que eu vou postar? Aí eu lembrei de uma pergunta que uma pessoa fez na caixinha, uma pergunta recente. Falei, vou responder essa caixinha aqui num postzinho fácil que eu faço no Canva. E aí postei em 5 minutos. Juro por Deus, 5 minutos. Era para saber as cores das tintas que eu mais uso, né? Que não seja branca. O post já me trouxe, tem uma semana isso, o post já me trouxe acho que uns 100 seguidores, mais ou menos. Deu mais de 1.000 curtidas, 2.000 salvamentos e tal. E um post simples, assim, que foi uma coisa que eu fiz em 5 minutos. Então, assim, não é um post perfeito, fui eu que fiz e eu sou péssima, eu não tenho nenhuma aptidão para essa parte de design, nenhuma mesmo. E foi tipo aqueles que parecem o Twitter, sabe? É um postzinho super simples e deu um resultado super bom, que provavelmente agora vai ser um post que a gente vai usar ainda para anúncio, né? Porque esses que tem dicas a gente usa muito pro curso. E aí é isso, não espera ficar perfeito, porque só vai ficar, se ficar, quando você fizer muitas vezes, especialmente vídeo. Vídeo é um negócio que a primeira vez que você faz fica muito ruim e é normal. Alguém vai olhar e vai achar bom. Alguém vai olhar e falar, legal que ela disse, tá meio dura, né? E detalhe, só vai achar que tá estranho quem te conhece. Quem nunca te viu não vai ficar analisando, pensando, pô, tá estranho. Porque não, às vezes, né, a pessoa não sabe como é que você fala normalmente. Então, o que ela vai ver ali pra ela é o normal, né? De todo profissional de sucesso, cara, se você ficar esperando para o momento ideal, você esperar alguma coisa externa acontecer, por exemplo, a gente gostava muito de ver os vídeos de algumas páginas gringas, sabe, de construtora. Uhum. Até que no Brasil começou uma época de vídeo com drone, monitoramento aéreo, a gente foi, cara, quem é que pilota um drone? A gente comprou o drone, começou a fazer, se alguém falar assim que é a gente que faz, ninguém acredita, mas sou eu que piloto o drone, por exemplo. Mas tá feito, fica ruim,
porque é difícil demais. Eu não entendo nada, eu acho ótimo. Às vezes eu olho fica e falo, ruim. nossa, que vídeo maneiro. É porque você corta ali 3 tá segundos. filmando de 15 metros de altura? Maneiro, tá ótimo. Tudo. Então, assim, acho que o fazer é pegar e fazer. Então, eu acho que essa é uma característica boa. Isso é uma boa dica que todo mundo tinha que prestar bem atenção e repetir. Não tem que esperar tá pronto pra fazer. Uma coisa que você falou, cara, que é muito importante. Eu já passei por isso e o que você falou assino muito embaixo. Que é não desistir. Bota um número ali na cabeça do que você vai fazer e vai. É que nem você achar que vai uma semana pra academia e vai mudar seu corpo. Não vai mudar. Não vai mudar. É uma construção. E aí tem que criar gatilhos, né? Formas de você conseguir gostar da jornada, gostar do dia a dia, se empolgar em fazer o post, pensar naquilo, entrar na sua rotina. Porque se você não gostar, você não vai ter qualidade de vida. Você vai passar o dia inteiro tentando fazer uma coisa que você não gosta, que você não quer. E vai ter que fazer. Aí não funciona. Não funciona. Eu, por exemplo, eu não suporto gravar vídeo com um roteiro. Tipo assim, eu tenho que falar isso. E às vezes eu tenho que fazer isso pro curso, não tem pra onde correr, eu tenho que fazer. Mas, no dia a dia, né, o pessoal da minha equipe me cobra muito de postar vídeo. E eu tenho um pouco de preguiça também e eu não suporto gravar vídeo com roteiro. Aí, o que eu faço? Eu abro a caixinha de perguntas e respondo uma pergunta. Cara, pra mim é tão natural fazer isso. A pessoa pergunta, a altura de tal coisa tem que ser assim, assado. E eu não respondo só, sim. Eu pego e falo, não, sim, por isso, por aquilo e tal. E aí desenvolvo aquele assunto ali e pronto. Pra mim é a coisa mais fácil do mundo de fazer. E você hoje em dia. aprendeu muito com as caixinhas? Porque às vezes vem umas perguntas que você fala, cara, deixa eu dar uma pesquisada. No início, metade das caixinhas eu tinha que pesquisar pra não responder, morrer de medo, né, de responder errado. Aí era bom, por exemplo, quando a pergunta era sobre bancadas, que eu não sabia responder, eu ia lá na galera que eu fiz o curso de bancadas, de pedras. Gente, isso aqui é assim assado? Eles, sim, aí eu ia lá e respondia. Pô, muito legal. Até hoje tem coisa que me perguntam, técnica de... Ela marca @Varga Engenharia. Às vezes eu já passo pra eles direto, pergunta pra Varga. Mas tem coisa que eu tiro dúvida ainda com vocês, quando eu não sei. Teve uma que eu respondi errado, lembra? Que a pessoa tava perguntando da argamassa e eu achei que era do rejunte. Da argamassa Aí eu branca. respondi, aí o Otávio, não, cara, pode ser branca, sei lá, ou pode ser cinza, não sei. Aí eu, nem sei nada de argamassa. Se eu soubesse que tava falando disso, eu não tinha nem respondido. Cara, eu entendi que era rejunte, um negócio assim. Eu falei, não, é argamassa. É porque, cara, é muita coisa, é muita informação. A gente não tem como saber tudo às vezes. Materiais, então. Não, eu lembro que eu fazia caixinha também, inspirado pela Carol também. É bom, tá? Cria uma comunidade muito boa. Só que a gente precisa dar uma atenção pra você realmente responder aquilo ali, porque aquilo ali vai virar uma verdade pra quem tá vendo. Não, e detalhe, então, pra vocês eu acho que é pior ainda, porque na minha cabeça, né, que eu não entendo de muitas coisas que são feitas na obra, eu não entendo. Então, eu penso assim, obra é uma coisa que tem coisas que você pode fazer de um jeito ou de outro, tem coisas que aqui no Rio funciona de uma forma e em outro lugar funciona de outra. Então, eu acho que as respostas são mais técnicas, então a responsabilidade ainda é um pouco maior, né? No caso, as minhas perguntas são muito assim, o que você prefere? O que você achou desse negócio? Achei feio, achei bonito. É mais fácil, né? Pra mim tem muitas coisas mais fáceis de responder. Aconteceu agora. Até orientei a Angélica, que faz parte do nosso time de marketing, falei assim, cara, vamos responder pra ele, procurar um órgão fiscalizador. A gente recebeu uma mensagem no direct de uma pessoa que do lado da casa dela estão fazendo uma obra completamente irregular. Caramba. O cara fez uma varanda com mão francesa presa numa estrutura existente. E aparentemente a pessoa fala, não tem projeto, não tem nada. E aí ele perguntou assim, tem risco de cair? Pô. Não tem como responder isso na caixinha. Que não, vou falar assim, não. Aí cai e morre todo mundo. Eu falo que sim. Aí ele vai apavora todo mundo. Eu falei, olha só. Acho que o ideal é você procurar a Defesa Civil ou ligar pro CREA, que é o Conselho de Engenharia, que eles vão mandar um carro para fiscalizar essa obra. E assim, obviamente, não tendo RT, não tendo licença... A reforma não precisa de licença, mas precisa de RT, precisa de documentação, projeto. Se tiver uma alteração estrutural, tem que ter um projeto estrutural. Então, acho que a gente orienta isso e acho que esse conceito técnico, ele tem que ficar público aí. Por isso que há um tempo atrás, a gente até fez um apanhado de coisas, igual você faz muito no feed, a gente fez um apanhado de coisas, fez um e-bookzinho falando sobre como calcular materiais. Aí deram quase 30 páginas. Então tinha lá como calcular tinta, como calcular argamassa, como calcular material de gesso, como calcular... Área de porcelanato para piso. No início do meu Instagram, meus posts eram todos assim.
como calcular. Sim. Tinha as formulazinhas, era bem de engenharia mesmo. Não, mas eu acho bem legal. Acho que a internet tá aí pra isso. Hoje facilitou muito e a gente colocou isso lá como se fosse... É gratuito mesmo. A pessoa só preenche lá o lead, né? Preenche os dados dela e pega o conteúdo. Então, acho que a rede social, além de... Eu tenho mania de bater na mesa. Ela, além de fazer esse direcionamento, ela instrui muito. E aí, isso é um ponto de alerta. Eu acho que as pessoas têm que prestar muita atenção quem elas seguem, quem elas estão acompanhando, se a pessoa é um especialista no que está fazendo, se é... Porque tem muita gente lá que eu já vi, tá? Só intelectual, Página... né? Não, 400 mil seguidores e o cara fala que ele é construtor. Já, não sei se há um tempo atrás estava escrito como engenheiro, e o cara simplesmente é o ídolo de um monte de gente que está construindo casa. Eu fico pensando assim, caramba, cara, tudo bem, ele pode entender bastante de obra, mas esse cara não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele não é nada. Ou ele pode ser um empresário construtor, só que ele não pode estar ali direcionando o que fazer serviço X, Sim. Y, Z, e acaba que muita gente não pesquisa isso. Isso é perigoso e eu acho que esse é um ponto de alerta muito importante. Em relação ao roteiro, a gente realmente também não faz, não. A gente montou aqui um direcionamento, por isso que eu tô pegando o celular aqui toda hora. Montou e não seguiu nada. Eu só de vez em quando eu dou uma olhadinha, porque eu não quero esquecer de falar algumas coisas. Então, acho que o roteiro, ele também trava a gente. Sim. Olha... Eu queria até tirar uma dúvida, fugindo do roteiro, que eu já nem lembro qual é. Mas eu queria tirar uma dúvida rápida, que assim, a gente falou muito aqui no primeiro episódio sobre empreendedorismo, empresa, gestão de pessoa, e você comentou, né, que você começou sozinha e hoje você está em processo de formação, que vai ser eterno, Sim. de uma equipe para poder conseguir dar conta, né, de tudo que chega, dos projetos que chegam para você e tal. E aí, queria que você contasse um pouco de como foi esse processo, esse estalo, quando que você percebeu que precisava de apoio em uma ou outra tarefa e como é que está sendo esse processo, próximos passos, enfim. Bom, então, a primeira vez que eu falei, preciso de alguém, foi exatamente para fazer uma coisa que ou para mim era muito chata, insuportável, tipo assim, eu prefiro morrer do que fazer isso, ou quando eu tava realmente atolada e sem condição alguma de cumprir os prazos que eu tinha pela frente. A primeira, na real, foi mesmo porque eu precisava do conhecimento de uma outra pessoa, que foi a parte de projeto executivo, e tava indo um pouco além do que eu entendi, assim, 100%, sabe? Então, eu chamei uma pessoa para me ajudar, ela ficou comigo muito tempo, e eu acabei aprendendo muita coisa com ela e com as obras, né? No caso, tinha coisa que ela fazia que eu olhava e falava assim, Otávio, tá assim, assim, assado, tá bom? Aí você falava, não, pra obra é melhor que bote assim, assim, assado. Aí a gente ia lá e ia ajustando. Então, essa foi a primeira vez que eu contratei alguém, né, pra me ajudar. E depois foi o volume de projeto mesmo que foi me obrigando a trazer mais pessoas. E agora, nesse momento, né, eu tô numa fase boa para contratar gente, porque eu não tô atolada com as coisas, tá tudo fluindo bem. E quando você contrata atolada é horrível, porque você não tem tempo de ensinar a pessoa, você já quer que a pessoa chegue pronta, que é horrível isso, ninguém vai chegar pronto, por mais que a pessoa tenha anos de experiência, ela não vai chegar pronta para o seu escritório, né, porque você tem os seus processos, enfim. Então agora eu tô aproveitando esse momento que a gente tá tranquilo, né, e que eu sei que vou precisar bastante daqui a uns 2 meses, então a gente contratou agora, vou tirar um mês inteiro presencial com a pessoa, isso é um negócio, é a única coisa ruim do online, é isso, é treinamento. Eu já tive também experiências ruins com 100% online no início, né? Então agora eu falei, não, agora todo mundo que entrar vai ficar presencial pelo menos 1 ou 2 meses para ver como que a gente faz, a gente tira dúvida ali na hora, é muito mais fácil. E aí depois tudo bem. O home office para mim funciona muito bem com todo mundo, mas depois que a gente já tem ali uma sintonia, né? A pessoa já entende como é que funcionam as coisas. E tem também várias pessoas que ajudam a gente aqui, que são 100% online também, mas que já estão fazendo coisas que não precisam, por exemplo, render, né? O render era uma coisa que eu ficava horas e horas e dias fazendo. Tem a menina que mais... É como se fosse segunda eu aqui no escritório, né? Ela também ficava... Às vezes eu passava um negócio pra ela, cara, eu ficava quase uma semana sem falar com ela, porque eu sabia que ela tava ali enfiada num render. E aí eu falei, gente, isso tá tomando tempo da gente.
um tempo muito grande, então a gente passou para uma outra pessoa que vai ficar só com render. E essa pessoa, o que a gente faz em 1 semana, 10 dias, ela faz em 2, 3. Então, tipo assim, otimizou muito, né? Aí, enfim, essas coisas a gente vai sentindo, né, durante as necessidades dos projetos. E a minha ideia para esse ano agora é fazer mais algumas contratações, assim, em fases tranquilas, que é para poder treinar mesmo, né? Para a pessoa poder passar um tempo com a gente no presencial e ficar bem com a cara, assim, do nosso escritório. Porque é muito ruim quando a pessoa chega no online, 100% online, já 100% fazendo coisas do jeito dela, de outras formas, e aí não cria, né, aquele vínculo e a identidade do escritório, né? Isso é novidade pra mim, hein? Isso eu não sabia, não. O quê? Dessa novidade aí do presencial. Ah, sim, mas aí, como é uma coisa bem, assim, aleatória, né? Tipo assim, agora vai ser fevereiro. Então, fevereiro a gente vai ficar presencial. Eu peguei uma sala pra ficar presencial com essa menina. Você tá fazendo por temporada. Isso, entendi. não é nada fixo, né? Entendi, Eu tenho entendi. os planos de fixo, mas não tenho meta ainda pra isso. Entendi. Tá no sonho, mas não tá, ainda não entrou na meta. Legal. A gente já não pode falar o mesmo. A gente sempre É o contrário. já não pode falar que a meta tá presencial. Porque a gente já é presencial desde o dia 0. A meta talvez é um pouquinho online, né? Pouquinho, mas eu não consigo ficar longe. Meu Deus do céu, fico nervoso. Eu acho que, como a gente não consegue separar a vida do profissional e pessoal, criar esses blocos geográficos é importante. Então, se eu tô em casa ali, cara, principalmente meu quarto, eu entrei no quarto e tal, deitar, dormir, não cabe, sabe, ficar mexendo no trabalho. E aí, quando eu tô no trabalho também, eu acabo esquecendo um pouco dos problemas da vida pessoal, consigo focar um pouco mais no trabalho. Acho que ajuda a focar. Foco é uma coisa importante. A gente vive os dois, né? Acho que separar a gente produz mais. Eu tava falando com ele. A primeira vez na minha vida que eu consegui descansar 10 dias seguidos foi nesse final do ano agora. Desde que eu comecei a trabalhar com engenharia lá em 2016 até hoje, eu nunca tinha tido um descanso assim, 100% de descanso. Sem viajar, sem nada. Eu acho que eu nunca fiz. Eu fiquei tranquilo. Descansar em casa. Foi a primeira vez também. Eu virei o ano em janeiro com a criatividade a 1000. Eu fiz 3 documentos que eu tinha que fazer, que eu queria já fazer, porque tem muita coisa na cabeça, a gente nunca passa pro papel e, consequentemente, não passa para as outras pessoas da equipe. Aí eu fiz o manual de conduta, fiz as 5 leis lá, fiz algumas coisas que eu queria fazer. Manual de liderança de um novo líder, por exemplo, a gente tem engenheiros novos, recém-formados, que a gente quer que ele haja da forma que a gente acredita. Sim. Então isso tem que estar em algum lugar. Cara, o descanso. Mandei pra ele ontem. O ócio criativo. Eu tava lendo assim. É um dos mais descansos. É um dos descansos mais importantes pra gente que trabalha com isso. É produtivo, completamente produtivo. É mesmo. Totalmente. É muito bom. Esse mês de janeiro foi o contrário. Desde que começou, acho que a gente voltou dia 6. Agora estamos no dia 49. Dia 49,75 e conta de 76. Cara, acho que o que o presencial tem de diferença é isso. A gente perde um pouco mais de descanso. Então, para quem trabalha você trabalha com criatividade, você faz projeto, tem que pegar uma sala igual ao nosso escritório, que é igual essa mesa aqui, um trapézio. Né? Nosso escritório é um trapézio com um semicírculo. Todo irregular. E pensar, onde é que eu vou enfiar aqui a sala de reunião? Onde é que eu vou enfiar aqui a sala do Otávio, que ele tá me perturbando para fazer? Uma sala só para ele, eu não arrumei, eu vou ter que arrumar. Uma sala pro Andy. Uma sala para engenharia, cara, tem que ter uma cabeça boa. Mas fulano tem que comunicar com fulano, então não pode ser muito longe. Mas tem que ser o outro tem que ser longe, porque fala ali, não pode... Ui, Jesus, não pode ouvir lá. Caraca, ali foi quebra-cabeça sinistro. Ali foi. Eu digo mais. Isso antes de demolir, viu? Depois que demoliu, eu vi que realmente a visão estava 99% assertiva, porque eu fiquei muito preocupado com aquela demolição. Sorte que os 2 pilares eram só aqueles camaradas mesmo que tinham projeto. Sim. Não, fora que tudo angulado, né? Até depois da demolição, tu ainda ficou assim, mas como é que vai passar aqui? Eu não, porque
a reta não é assim, é assim. Não é diagonal. Tá. Aí muda. Aí não, faz aquilo ali diferença. parece que jogaram um barbante fechado, aí o formato que caiu fizeram a planta. Sim, exatamente. Porque... Não, o pessoal, tá, tem que passar na tua sala pra entrar na sala do anjo. Eu falei, não. Não, vai ter um pois corredor, o pessoal cara. o mestre, né, Claudemir. tava todo preocupado com isso. Eu, não, aí marquei no chão assim, aí expliquei, passa por aqui. E a minha sala, tá. que é um pouco menor de onde tá a alvenaria que É. tava presente, aí todo mundo fala, não, mas essa mesa aqui tá entrando na sala, na outra sala. Não, aqui não vai ser mais parede, vai ser um pouco pra cá. Tá Isso boa. aí, é muito doido. Você falou esse negócio de desligar 100%, né? Eu nunca desliguei em casa, eu nunca falei assim, eu tô de férias, né? Ficar lá 10 dias em casa de férias. Eu só tiro férias quando eu viajo. Só que aí você descansa a mente, mas o corpo cansa 200% mais, né? Eu viajei em 2023 e foi a primeira vez que eu viajei e deleguei 100% das coisas. Eu deleguei tudo. Falei, não vou mexer com nada. Na verdade, para não dizer que eu fiquei 100% off, a única coisa que eu fiz foi atender pessoas que estavam pedindo orçamento. Isso eu fazia. Eu chegava em casa da rua, parava e fazia. E agora, graças a Deus, também não preciso mais fazer, né? Agora já tem pessoa para fazer essa parte também. Então, a próxima viagem aí vai ser 100%. Mas eu viajei pensando, não vou mexer com nada. Mas eu não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo, entendeu? Ninguém me solicitou, ninguém me acionou, ninguém me ligou para perguntar um negócio, uma vírgula, mas eu ficava o dia inteiro esperando a ligação. Sim. Aí eu chegava, na época eu ainda tinha 2 telefones, né? E eu largava o do escritório no hotel, até porque lá ele não funcionava, só funcionava no Wi-Fi. Aí eu chegava, ligava o telefone e ficava assim, ai meu Deus, vamos ver o que tem de BO. Aí eu abria e não tinha nada, ufa. Não tem nada, deve ter algum BO. Assim, todo dia era assim, entendeu? Então, tipo assim, eu descansei, mas ao mesmo tempo eu fiquei o tempo inteiro bem em alerta, sabe? Eu fiquei em estado de alerta o tempo todo. O desafio é aprender a viver com isso. Aí você falou, pô, nunca fiquei desligado 100%. Eu também não fiquei, mas o que acontece? Eu comecei assim, eu acho que é importante, tá? Para que a gente que vive obra, vive estresse, eu pelo menos vivi nos últimos 3 anos isso. A evolução da inteligência emocional, ela acompanha teu crescimento profissional. Se você não melhorar a tua mentalidade, tu não vai conseguir evoluir profissionalmente. Não acompanha. E a minha foi assim, cara. Eu tenho quase uns 3 anos que eu faço terapia semanal. Acho que isso pra mim foi um grande diferencial. Você fazer um acompanhamento ali toda semana com um profissional. Sim, eu também porque faço. Às vezes a gente tem coisa que a gente acha que a gente tá fazendo certo. Só que, cara, a gente não tem controle do problema. A gente tem controle do que a gente pode resolver. A gente pode chegar ali e falar, ó, isso aqui faz assim, assim, assado. Chegou lá na obra, chegou no dia. Agora a gente tem uma obra no Leblon, o elevador tá quebrado há 1 mês. Chegamos lá, o prédio não liberou ligar a máquina. E aí vai indo, você perde o controle sobre tudo isso. Sim, só que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Antigamente ia ficar desesperado. Vai atrasar a obra, o cliente vai ficar insatisfeito. Só que, cara, a melhor coisa que tem é você entender que a gente não tem controle. Então isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Nesses últimos 10 dias aí que eu dei de exemplo, foi justamente isso, cara. A gente parou todas as obras, só ficou com uma, que tinha um prazo aí, desafio. Sim. E Desafio a gente conseguiu realizar esse desafio. E essa equipe ficou lá, então eu acabei indo lá 1 vez ou outra, 2 vezes, assim. Mas é muito mais light, né? Fala sério, não tem nem comparação. Ó, de 7 obras, uma tá rodando, sem contar que meu telefone não toca, porque todo mundo sabe que a empresa tá de recesso. E eu tô no Rio, sem correr pra lá e pra cá. Com lideranças formadas, isso é muito importante. Não, e você vai até de curioso também, né? Quer ver como é que tá, mais calmo. Eu fiz um orçamento, eu e o Matheus, que é o nosso orçamentista, a gente sentou junto, um dia ele foi lá, sentamos, fizemos um orçamento com calma, que a gente tava trabalhando nele, sem aquela correria, sem ninguém me ligar no meio, sem... Cara, meu telefone já tocou aqui 20 vezes hoje. É assim. Acho que tá até que na bolsa. Esse recesso... Se tocar, eu já fico dispersa. Acho que esse recesso não é nem pra não trabalhar. É pra ter qualidade no seu dia. Chega uma hora que você tá tão cheio de coisa na cabeça que você não consegue mais pensar. Não consegue resolver problema. E o nosso trabalho hoje em liderar o curso de uma empresa, que é o que nós fazemos hoje, a gente precisa da cabeça tranquila para tomar decisões. E aí, assim, você falou que pegou um orçamento para fazer com o Matheus, né?
beleza. Não é, tô de recesso, eu não posso tocar em trabalho. Cara, eu tô bem pra trabalhar, tô me sentindo bem, vou fazer aquilo vai ser bom. Vai me adiantar alguma coisa ali na frente. Vai me adiantar alguma coisa, mas você vai fazer aquilo com qualidade, vai te trazer qualidade de vida. Da mesma forma também que quando você tiver que trabalhar muito, tendo a cabeça tranquila, você vai falar, beleza, hoje eu vou ficar até 11 horas da noite trabalhando, mas sim, ok, eu não tô derretendo de raiva por causa 10 dias direto, né? Exatamente. E as coisas organizadas fluem mais. E até o nome do podcast. Quando tem um projeto certinho, planejamento rodando, a liderança sabendo o que tem que fazer, a tua equipe lá um fazendo render, outro fazendo executivo, um revisando, um fazendo levantamento, outro atendendo. Você acaba entendendo que, era injusto falar que você não dava conta. É que realmente era muita coisa. Entendeu? Exatamente. Hoje, você olha, depois você passou pela dor do crescimento, todo mundo passa, a diferença é que tem uns que evoluem e outros continuam naquela dor ali e realmente não aguentam, e desistem. Sim. Não, o negócio é evoluir. Isso aí. Exatamente. E a história do nome do podcast, acho que a gente já falou no outro episódio. Teve algum caso que viraram pra você? Cadê o projeto? Vários todo, casos, né? muitas obras que começam antes do projeto ficar pronto. A gente melhorou isso, né? Acabou, né? Melhorou. Antigamente a gente era associativo a essa pressão. Mas hoje em dia não tem como. Quantas vezes a gente entrou só com uma planta de layout na mão? Um demolir e construir? Não, nem demolir e construir. Às vezes nem isso, né? Só o layout. É só o X na parede, essa sai, essa pai fica. Do céu, aquilo ali era terrorismo. Isso aí é sadomasoquismo. Eu falo pra todo mundo, fazer obra sem projeto é fazer mal a todo mundo. A equipe, ao funcionário, ao cliente. Ao cliente, principalmente. Gera ansiedade de todo mundo. E, Carol, pra gente encaminhar aqui o nosso final, eu queria que você... Não precisa acabar agora não, mas só pra gente já começar a endereçar, eu acho que como o tema do nosso episódio foi a importância da rede social e tudo que a gente falou veio a partir dali, você já deu várias dicas, já falou o que faria, o que não faria, mas eu vou criar um cenário aqui de uma pessoa que hoje ou acabou de se formar, ou tá em outro setor, mas quer ir pro que você faz, quer fazer o que você faz, quer entrar no meio da construção civil, na parte de projetos arquitetônicos, design também, e imagino que você veja a rede social hoje como a melhor porta de entrada, né? Menor atrito, ninguém vai abrir uma loja no Casa Shopping para depois ver se vai dar certo. Mas assim, o que você passaria para essa pessoa hoje, obviamente dando um pequeno spoiler do que é uma mentoria sua, mas assim, o que você passaria para essa pessoa de dica, de primeiro passo, como que ela sai do zero, sai dessa inércia? Sim, então, o que eu acho que é o maior diferencial para quem está na rede social, não só para quem é da área da gente, né, mas para qualquer outro setor, é você não colocar na tua cabeça a necessidade de agradar a todo mundo que vai estar te vendo. Porque quando você acha que você vai agradar todo mundo, na verdade você vira um a mais ali, mais um, né, no meio de todo mundo. Eu tive essa fase que no início eu falava que tudo estava bonito, porque eu achava que se eu falasse que estava feio, alguém ia me criticar, iam falar mal de mim. E hoje em dia, o meu Instagram hoje em dia é assim, a pessoa que entra lá e que ela não concorda comigo, ela sai e não volta nunca mais, que tá ótimo, ou então ela pensa, pô, será que ela tem razão? Nossa, o que tem de gente que fala assim, Carol, se eu tivesse conhecido você antes de começar a minha obra, aí ela vem cheia de arrependimentos, ou então a pessoa vem e fala, nossa, ainda bem que eu descobri o seu Instagram agora, eu consegui fazer assim, assim, assado, se eu teria feito um monte de coisa horrível, e enfim, é importante que você não tenha medo de excluir algumas pessoas dali do teu público, né, porque é assim que você cria o vínculo, né, quando tudo é muito assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, o vínculo é muito fraco, né, tipo, você vai concorrer com um outro profissional num orçamento, alguma coisa assim, qual é o teu diferencial ali? Nenhum, porque você tá igual a maioria das pessoas. Ninguém faz questão de você, né? Exatamente. Por exemplo, você entra não é que seja errado, tá? Mas você acaba ficando mesmo ali no meio de todo mundo. Você entra no Instagram e você vê 100 projetos, cada um com um estilo, um viés totalmente diferente do outro, a pessoa vai pensar, pô, será que é isso mesmo? Entendeu? Será que ela vai fazer do jeito que eu quero? A maioria das pessoas que fazem projeto comigo hoje,
elas já sabem o que eu vou fazer no sentido de estilo, né? Do que eu mais apresento ali. É claro que cada cliente é único, né? Cada pessoa tem um gosto diferente, então nenhum projeto é igual, mas a base do negócio tem muita sintonia, né? E isso facilita o nosso trabalho também, porque hoje em dia, antigamente eu ficava quebrando a cabeça, porque era um leque de material muito grande, era muitas opções, muitos estilos. Isso acaba até sendo mais difícil pra gente, né? Quando as pessoas têm mais o teu gosto ali, tem mais sintonia com o que você costuma apresentar, fica muito mais leve o trabalho, muito mais, não tem nem comparação. Antigamente eu ia apresentar um projeto, gente, parecia que eu estava apresentando TCC. Dava até taquicardia. Eu falava, ai meu Deus, será que o cliente vai gostar? Hoje em dia, eu olho e já falo, eu tenho certeza que ele vai amar. Às vezes pode falar, Carol, pode diminuir isso aqui. Ah, esse verde pode ser outro. Ok, isso não tem problema. Agora a pessoa olhar e falar, não gostei. Não tem isso. Não acontece. Todos os clientes hoje em dia, quando passam por essa parte de apresentar 3D, saem muito felizes. Isso é muito bom pra gente, né? Não, isso aí esse é o salário emocional, né? Exatamente. O ciclo do cliente começou lá atrás, né? Se ele já chegou para fechar um projeto com você, é porque ele já mastigou tudo que tá lá no seu feed, já entendeu o que... Fala, cara, é isso que eu quero. Se não é isso, é nessa linha, entendeu? Cara, inclusive tem cliente que chega e fala, cara, antes de comprar minha casa, eu já queria fazer projeto com você, né? Isso acontece, eu já ouvi falarem que cliente que fechou com a Carol e tal, e cliente também que acabou fechando essa dobradinha, ou cliente que, pô, gostava de ver o dia a dia ali e pensou... Porque a gente já falou disso, tô retornando, né? A jornada do cliente, ela começa no primeiro dia que ele te conhece, ou de um anúncio, ou de um vídeo, ou uma indicação, e ela é nutrida pelo que a gente posta no dia a dia. Uhum. Então, acho que realmente ter essa personalidade, ter esse teu estilo, é o que te diferencia do próximo. Acho que todos que têm sucesso têm um estilo. Pode reparar. Sim, exatamente. E o que eu acho mais engraçado disso é que no Instagram não falo tanto isso, mas no meu curso eu falo muito, que é o seguinte, existe uma questão de funcionalidade, de durabilidade e tal, que é isso aí, não tem argumento contra. Agora, a questão do gosto e do belo são coisas muito complicadas, porque tem o gosto e tem coisa que não tem discussão. Tem coisa que, cara, não dá, é feio, né? E tem outras que não. Tem muita coisa que eu acho bonita, mas não é do meu gosto. Eu olho e falo, pô, tá legal isso, tá bem feito, o ambiente tá maneiro, mas não moraria ali, não tem nada a ver comigo. Então, eu ensino muito pros meus alunos fazer esse filtro, né, de olhar e falar, cara, isso aqui tem a ver comigo, né, isso eu gosto disso. E tem vários alunos que têm um estilo diferente do meu, né, e o importante é que ele esteja seguro daquilo ali, porque o problema é fazer tudo aleatório do que vê na internet, e depois passa um ano, a pessoa fala, pô, nada a ver comigo, tô enjoada disso. E aí tem muito aluno que vira cliente também, aí quando a gente vai fazer a primeira reunião, a pessoa fala assim, olha, eu sei que você não gosta disso, mas eu falo, gente, não tem problema nenhum, né? Ou então a pessoa já tem uma coisa na casa que já tá pronta, não vai poder mudar e sabe que eu não gosto. Aí fala assim, olha, é que isso aqui eu não posso tirar. Eu falo, não, tudo bem, a gente escolhe as batalhas, né? Não precisa ser tudo redondo. Por isso que é tão importante esse seu contato próximo com o cliente, né? Porque a gente acha que fazer projeto é pegar tudo como tá e apaga, deleta e cria outro. Jamais, Cara, tem aquele armário que era de um avô que, não, isso aqui eu quero. Aí você pensa, pô, mas se a gente der uma reformada nele, né? Lixar, passar um outro verniz. Igual a gente tá com um cliente agora, que eles não chegaram pelo meu Instagram, eles chegaram pelo teu Instagram. E eles têm umas questões bem diferentes, assim, do que eu tô acostumada a fazer, né? Aí, eu não vou brigar com o cliente ou convencer, né? Eu já expliquei para eles, o que eu costumo fazer é isso. Eles botaram piso menor no banheiro, né? Não sei se você tá ciente disso, uma obra nossa. A gente sempre pega um piso, coloca na casa inteira, né? Mas acho que 95% dos casos. Só que esse cliente, ele diz que não, que pro caimento tem que ter um piso menor no banheiro. Aí eu falei, gente, tudo bem, se ele gosta assim, tá ótimo, não tem problema algum, sabe? Não vou discutir, né? Aí a dúvida é da transição, né? Não, mas aí também, aí ficou soleira, filete, perfil, aí eu já indiquei pra ela, mostrei as fotos de perfil metálico, ela gostou e já aprovou. Perfilzinho J, perfil U. Eu acho que
o gosto, ele realmente, o que o cara falou, ele não se discute. Mas as soluções técnicas, elas têm que ser passadas. Porque, por exemplo, uma soleira, ela é desnecessária. Mas antigamente era usado pelo seu Zé, que ele queria começar o piso novo em todo o ambiente. Sim. Pelo seu pedreiro da família ali. Então o arquiteto chega e fala, não, vamos entrar com piso. E facilita, né, o recorte, Facilita, né? O trabalho do cara você entra com ele inteiro nas duas laterais e só corta em outras duas laterais do cômodo. É muito mais fácil. Todo cômodo você zera o problema. Você faz muito mais rápido, você cobrou pelo serviço, você vai fazer em muito menos tempo. Acho que o belo, ele às vezes é inimigo do fácil. Mas na maioria das vezes não. Então depende do que você está fazendo. Então o trabalho também de quem faz os projetos do design exterior, do arquiteto, é unir ali vamos dizer assim, compatibilizar o que vai ficar bonito a execução, com a viabilidade. Isso. Exatamente. E acho que isso é algo que... Mas, ó, eu duvido que um funcionário teu, um ladrilheiro teu, depois de anos, se ele pegar aí com uma obra pra fazer, ou se for fazer a casa dele, eu duvido que ele vai botar uma soleira. Não bota mais. Não bota. Pra ele já ficou fácil fazer ali a paginação direto. Ele já tá na essência dele. Fácil não é não, tá? 1,20 por 1,20. Não, mas aí já tá na essência dele. Ele já vai olhar e já vai falar, não, se bobear, vai até começar a paginação de outro jeito pra ficar menos difícil, né, o recorte. E às vezes o gosto é só uma concepção daquilo que a pessoa sempre acreditou. Então, por exemplo, vou colocar um piso menor porque facilita o caimento. Às vezes ele vai falar, cara, mas se a gente joga um ralo linear no canto e joga a pedra toda direcionando a água para aquele canto, é a crença. Não muda nada. Mas essa é a importância de ter a confiança do cliente, de poder conversar com ele e propor o gosto, que eu acho que é onde você atua muito, e as soluções técnicas de execução, que é onde a gente atua muito, né? E essa troca entre a gente é muito importante também. A gente acabou não comentando muito, mas assim, a Carol direto com o cliente, a gente conversando com o cliente, mas a nossa troca ela tem que ser muito alinhada para poder satisfazer o cliente, né? Nesse mesmo cliente do piso, a gente teve uma questão de layout que eu mudei a posição de um vaso. E, gente, a mudança da posição desse vaso mudou, assim, 200% o tamanho da bancada. Se eu não fosse mudar a bancada dela, ia ser um negocinho assim, a gente mudou o vaso, ganhou um bancadão. Só que quando ela viu que o vaso ia mudar de lugar, ela enlouqueceu, ela ficou desesperada. Ela falou, caraca, não, mas... E aí, enfim, ela citou inúmeros problemas. Aí eu falei, Otávio, olha só, vamos explicar pra ela tecnicamente, agora você explica, entra aí no assunto. Aí pronto, o Otávio conversou com ela, resolveu, mudou tudo e tá tudo certo. No final das contas, a crença... O saber o que a gente está fazendo, confiar também quem vai fazer, é o que facilita nas decisões, tá? Todo mundo é traumatizado com obra, todo mundo é traumatizado. Muitas pessoas nunca fizeram um projeto na vida, né? Isso é algo que, inclusive, é um ponto a se falar. Nos últimos 5, 10 anos, o projeto ganhou uma importância muito grande. As empresas que fazem obra se profissionalizaram e começaram a também exigir. Surgiu uma nova norma condominial, então a maioria dos apartamentos hoje só liberam as obras nos condomínios residenciais e comerciais também, com projeto. Então isso ajudou muito a nossa profissão. E, cara, a profissionalização do setor no Brasil é uma das maiores do mundo. Eu falo isso porque tem pessoas em Miami, em Orlando, Estados Unidos, na Europa. Tem pessoas chamando a gente para abrir um braço em Portugal, por exemplo. Pô, legal. Porque a profissionalização das empresas, ela... Cara, no nosso país aqui, as empresas de engenharia, os escritórios de projetos, eles são muito profissionais. A gente trabalha, cara, com um alto nível, assim... Uma eficiência muito alta, né? E de qualidade, tá? Nossa mão de obra é muito boa. Obviamente, eu posso falar por mim, né? Posso falar pela nossa aqui, mas... No geral, o nosso serviço fica bem executado, tá? Sim. Então, a gente trabalha com coisas muito artesanais. Isso aí é diferencial. E eu acho que a gente tinha que colocar aqui o @, né? E partir para apresentar a galera, levar para seguir aí a Carol. Carol, fala aí, faz o teu merchan aí, fala um pouco dos teus projetos também pra galera. Não, então, lá no Instagram eu posto, né? Quase toda semana tem projeto novo aparecendo lá. Como é que é o @ mesmo? @carolinameira _ENG. Tem que mudar esse ANG, né? Esse é o primeiro lá desde o início, mas enfim. E lá eu posto bastante dica, né, de obra. Eu posto muito das coisas que eu gosto, que eu acredito. E tiro muita dúvida. Isso é a melhor parte do Instagram, eu acho, é essa, né? Eu abro a caixinha de perguntas quase todos os dias, tiro muita dúvida. Então, se vocês estão fazendo obra, reforma, estão querendo... Às vezes nem precisa de obra e reforma, né? Só de estar
repaginando a casa, vai trocar um sofá, um tapete, alguma coisa assim. Eu tô respondendo dúvidas sobre isso todos os dias lá no Instagram. Então, você que está reformando, você que está fazendo obra em casa e quer alguém que vai auxiliar no seu dia a dia. E, ó, eu falo de graça porque ela entrega isso tudo de graça, tá? Tá tudo lá no feed, todas as dicas. Eu, inclusive, era viciado nas caixinhas de perguntas de Carol. Eu era um testemunha, eu tava no Caixinhas Anônimos para poder me curar desse vício. Mas aí a falta de tempo me impediu de continuar nesse vício, mas é muito bom, aprendo muito. Inclusive eu estudava muito para responder umas perguntas também, então a gente responde com técnica, ninguém responde o achismo ali. E queria agradecer a presença da Carol aqui. Eu que agradeço. Carol foi e é uma das nossas grandes parceiras aqui da Varg, que é patrocinadora aí, a mãe aí do Cadê o Projeto. A mãe e o pai, né? Porque a Varg e é o Lobo, no caso. Então é a mãe e o pai do Cadê o Projeto. E obrigado, Carol. Obrigado pelas ideias aí que você passou. Acho que foi uma troca muito legal. Eu sempre aprendo, cara, quando converso com a Carol, assim, principalmente dos assuntos de projeto e de rede social. A Carol é referência pra mim nisso. Então fico honrado de saber isso. Você é referência, sabe disso. E aí, foi uma troca muito maneira. Você que já seguiu lá, Carol, aproveita agora também para seguir, se você não segue ainda, o Cadê o Projeto, cadê.oprojeto. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Volte em breve, por favor. Volto. Vamos arrumar outro tema aí legal pra gente. Vou cavucar a agenda pra achar um tempo pra trazer você de volta. Tem muita coisa pra falar. A Carol já fez intercâmbio na Flórida. Carol daqui a pouco tá chegando no Telzinho aí, vai contar como foi a experiência da verdade, Vamos transformar numa série do YouTube, episódio 1. Aí vai ser diferente da primeira. Aqui o nosso podcast ele vai ter um episódio por semana. Toda segunda-feira nós vamos lançar um episódio. E a gente tem aqui o nosso slogan que a gente vai falar, relembrar sempre, porque é o espírito da coisa, é transformar a obra em algo menos caótico, menos preocupante. Então, a gente nunca vai deixar de falar que a obra é séria, mas o papo é leve. Aqui o papo é leve. E aqui o papo é leve. E a gente agradece aí você que acompanhou, que assistiu nosso episódio até agora. E fique ligado que toda segunda-feira tem um novo episódio no Cadê o Projeto. Valeu. Valeu, pessoal.